Bom, sou Pedro Barbosa, estou há mais ou menos 16 anos envolvido com o mundo da arte contemporânea aqui em São Paulo. A coleção, ela, de fato, ela é absolutamente conceitual. O que a gente procura é olhar o conteúdo da informação e das peças. Então, as peças elas têm que conversar entre si. Elas têm algumas particularidades, por exemplo, a coleção ela não tem pintura. A gente deve ter 3 pinturas, 4 no máximo. Ela é muito focada em objeto, muito focada em conceito e muito focada em publicação. Eu, particularmente, não gosto de arte que só tenha beleza. A beleza, ela é parte. Eu até, de vez em quando, me assusto com muita beleza. Que, às vezes, eu vejo muita beleza e fico perguntando onde é que está a mensagem aqui por trás dessa beleza maravilhosa, né? E foram esse jeito de pensar que me levou ao movimento conceitual, né? Porque no limite, o movimento conceitual, você não tem nem a obra. Então, não tem beleza, não tem nada, não tem obra, nada existe. Existe o pensamento que está por trás, o jeito que foi concebido. E isso, para mim, que me fascina. Ter a obra de arte é um pedaço da história. O outro pedaço é como você articula essas obras de arte dentro de um contexto. Para você ter uma coleção hoje que tenha começo, meio e fim, essa coleção tem que estar documentada. Não basta você ter 13 obras do mesmo artista. Isso não quer dizer nada. Você acumulou 13 obras. Eu vejo que muitos museus e muitos espaços independentes, eles têm consistentemente mostrado muita documentação nas suas exposições. As exposições têm sido mais documentadas por algumas razões. Eu acho que é uma razão didática, porque deixa o público que frequenta mais por dentro daquela produção, olhando como aconteceu na linha do tempo a produção daquele determinado artista, e você consegue fazer exposições excelentes com obras com poucas obras muito boas e muita documentação de conteúdo. Eu vejo de 2 jeitos. A arte, sem dúvida nenhuma, é um ativo, mas ela não é um ativo hoje, de novo. Vamos olhar aí há 5.000 anos, ela já era um ativo. Ele era um ativo cultural que aos poucos foi, no extremo, virando um ativo financeiro. Mas acho que o grande charme do colecionismo está em procurar aquele ativo cultural que ainda não foi sancionado pelo mundo financeiro. O problema que eu tenho hoje com o conflito de interesse no mundo das artes não é só o conflito de interesse colecionador-museu. Existem conflitos de interesse colecionador-curador. Existe conflito de interesse curador-museu. Existe conflito de interesse feira-curador. Existe conflito de interesse curador-colecionador e assim por diante. Se você começar a mapear essa teia está absolutamente corrompida. Todas, não tem um player desse mercado de arte que não está envolvido com algum tipo de informação privilegiada em algum momento no seu período de colecionismo. Agora, o que a gente não pode deixar é que isso perca o controle, e acho que a coisa mais correta a ser feito seria você divulgar os seus conflitos. Agora, onde é que reside o X da questão? O X da questão reside no que esse é o mercado legal, único mercado legal absolutamente desregulamentado.
Porque dos mercados desregulamentados você tem tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico de drogas e arte. É incrível que o mercado da arte seja o único dele legalizado e ninguém fala nada. Quantos curadores de museu não estão fazendo feiras? Isso é uma vergonha. Você tem um conflito museu-feira, poxa. Um é uma atividade que provavelmente é financiada absolutamente com dinheiro público e outra é uma atividade absolutamente comercial. E como é que você pode ter um cara, um curador num museu que está fazendo uma coisa onde o bem final é de interesse público, sendo contratado por uma feira? E isso, desculpa, não estou falando de Brasil, estou falando do mundo. A gente pode estar querendo olhar para o nosso umbigo brasileiro. Acho que é muita hipocrisia só querer olhar para o Brasil. Isso é um padrão que está no mundo, e esse padrão deveria mudar. Na verdade, é uma regulamentação mais ou menos nos moldes da regulamentação que foi colocada depois do escândalo do Nasdaq em 2001 ou da crise de 2008 em Wall Street. Você coloca regulamentações para o mercado sair forte, não para bagunça corroer o mercado por dentro. A produção brasileira hoje não produz nada com conteúdo internet. Ou a produção é mínima. Nós somos o segundo maior usuário de mídia social do mundo. E cadê? Não tem um artista falando? Cadê? Quer dizer, o que eu estou me assustando é que a gente agora está olhando de novo para as nossas raízes de índio. Eu não tenho nada contra isso, veja bem. Mas eu tenho contra a total ausência da exploração do nosso dia a dia. A gente tem medo de olhar para o futuro? Essa pergunta que os artistas aqui estão com medo de fazer qualquer questionamento do futuro? Os curadores aqui têm medo de olhar para frente? E eu estou vendo que a gente está na produção artística brasileira, a gente está numa produção a gente não tem dúvida, a gente só vai pesquisar o que já aconteceu. A gente não se desafia. Cadê o desafio? Onde que eu me coloco numa situação de desconforto? É nessa situação de desconforto que você vai ter o resultado interessante. E não na situação do conforto. Eu não conheço uma obra que fala de Facebook aqui. E está todo mundo, até o último fio de cabelo, envolvido nesse troço. Não tem um cara falando de Twitter, não tem um cara falando de Google Images, não tem nada. Então é muito triste você ver uma produção contemporânea dessa, muito seca, que para mim está faltando coisa. No que eu estou envolvido, está faltando, mas daí de repente eu vou numa exposição, tem um sujeito que pintou um índio no meio de uma tela. Hello, entendeu? Que índio? Agora, o artista contemporâneo de hoje, que vive, come, dorme, sonha, internet, pensar em índio, me desculpa, esse cara tá em outro planeta, meu.